e não sabe o que fala, né? Então isso é muito ruim. Então, Laís, fala aí um pouquinho para o pessoal, como é, quais são os cuidados que a gente tem que ter, principalmente em relação às crianças. Deixa eu só ajustar. Dani, como você me apresentou aí, sou pediatra, sou pneumologista infantil. Quem quiser fazer algumas perguntas, a gente responde aí. Então, assim, pode fazer também de adultos, dentro do meu conhecimento, né? Se eu souber, a gente responde. Então, assim, esse é um momento que a gente nunca viveu, né? De um vírus que a gente, teoricamente, de uma família que a gente já conhece, né? Que é o coronavírus, mas de uma mutação nova, né? Quer dizer o quê? Por exemplo, influenza, que é a gripe, né? Que a gente vê todo ano, que a gente toma vacina todo ano, né? Então, a gente toma vacina todo ano porque a influenza também sofre mutação. Então, por isso que todo ano a gente tem que tomar uma nova vacina de influenza, né? Porque esse é um vírus que ele é mutável, né? Então, todo ano a gente tem uma nova Então, vacina para... então, o coronavírus já é um vírus que existia e que está sendo Exatamente. mutado, certo? Eu mesma Exatamente. achei que era um vírus novo, assim. Não sabia que Exatamente. era Por uma isso, mutação de um vírus já corona, não sabia que existia isso. exato. Por isso que eles chamam, em algumas reportagens, eles chamam de novo coronavírus, né? Entendi. Então, inclusive, coronavírus é um vírus que as crianças pegam durante a sua primeira infância, né? Então, o que os especialistas e alguns artigos que eu tenho lido nos últimos da China, né? Pouquíssimos artigos que a gente tem da China, da Itália, que são os países que acabaram, estão passando por isso, né? E a China Uhum. registrou o maior caso de cura do que... Agora eles estão começando a registrar mais casos importados, né? De pessoas que voltaram da China, graças a Deus. Mas então, poucos artigos para falar por que as crianças, na sua grande maioria, têm sintomas leves. E os últimos artigos falam que a maioria é assintomático, né? 85% são assintomáticos. São pessoas que levam o vírus para outra, porém não manifestam. Sim. Né? Então, por que as crianças elas não estão tendo a sua doença grave? Por quê? Então, eles fazem várias hipóteses, né? Será que é porque a criança tem a sua imunidade ainda em construção? E aí, por isso que ela não faz tantos anticorpos e acaba agravando essa doença? Ou será que porque elas têm, já que na sua primeira infância ela já tem o coronavírus, aí outros tipos de coronavírus e elas já teriam anticorpos, por isso que elas ficam tão leves? Né? Então, isso são coisas que estão sendo estudadas. E, infelizmente, a gente precisa de mais tempo para conseguir responder essas coisas, né, tão banais, né, na verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algumas perguntas subindo aqui, depois a gente lê. Mas eu li Uhum. que as pessoas estão falando muito dos cuidados, né? De lavar a mão, de passar álcool em gel. Mas eu li também da importância de lavar o nariz e a garganta. Lavar o nariz com soro e a garganta com vinagre e fazer gargarejo. Isso procede? Sim, vamos lá. Então, lavar o nariz sempre. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas são, como eu falei, 85% das pessoas são assintomáticas, não têm sintoma, mas levam. Então, a grande maioria dos vírus, eles ficam aqui. Uhum. Então, né, além de lavar a mão, fazer todo aquele controle de higiene, né, espirrar, tossir dessa forma, quando a gente estiver descendo do elevador, lavar com álcool e tudo mais, né, essas coisas, a gente também deve lavar o nariz para a gente não ser um carreador, não levar para a nossa família. Outra coisa também que eu estou fazendo na minha família, e acho que todo mundo, porque nem todo mundo está podendo parar de trabalhar, né, meu marido, por exemplo, ainda até o momento não parou de trabalhar, então Nem o assim, meu, que o meu é bombeiro. exato. Eu também não parei de trabalhar, né? Então, como você A falou, eu tenho uma gente filha de 5 diminuiu meses. hoje, na verdade, a gente está se adequando ainda, né? A gente está fazendo até online também, a gente está se adequando. Eu acho que foi um susto, tá todo mundo se adequando a isso, né?
Isso. E aí, o que que eu faço? O que que eu estou implementando? Álcool na porta da minha casa, assim. Então, entra, tira o sapato, vai direto tomar banho, né? Passa o álcool, gel na mão, ou quem não tiver água e sabão, toma banho, lava o cabelo, né? Quando você voltar da rua, por quê? Porque ainda o vírus fica em superfície, né? Então, o cabelo, a grande maioria da superfície fica pelo menos 4 dias. Então, minha bebezinha vai lá, pega meu cabelo, né? Então, essas coisas que a gente tem que pensar também. Então, chegou, tomou banho, lavou as mãos, tira o sapato, não fica passeando, não, porque aí, né, fica na superfície, né? Às vezes cai uma toalha, a gente pega no chão, né? E E a esse vírus, garganta? a garganta, não, é fake news, não É tem fake nada news. disso. Eu tô aqui fazendo Fake gargarejo igual news. idiota. Tô aqui todo dia Fake fazendo news. gargarejo. Minha filha, tô só no vinagre aqui. Não, fake Desesperada. news. Não, fake Sério? É news. fake news. Ai, Isso. gente. E a Chocada. gente deve fazer o quê? A gente deve manter uma distância de 1,5 m das pessoas, né? Uhum. Então, esse negócio de ir para academia, ir para o condomínio embaixo, realmente não deve se fazer. Não, eu acho que assim, não está se divulgando tanto porque algumas pessoas não têm diagnóstico fechado, mas eu recebo inúmeros inbox com pessoas falando, doutor, eu vim de São Paulo, eu vim de não sei o que eu faço, o que você acha? Então, para essas pessoas, para você não ter que se deslocar ao pronto-socorro, existe um aplicativo que o Ministério da Saúde desenvolveu chamado Corona SUS. Então, Ai, que você legal. baixa o aplicativo e lá você responde os sintomas, cansaço, coriza, tosse, e ele vai te fazendo umas perguntas e ele vai te direcionar se você vai para uma unidade de saúde, um consultório, ou se você vai para um hospital terciário, né? Por exemplo, a Unimed, a SAMP, a Parte, Metropolitana, entendeu? Então, se você vai, Corona inclusive, SUS é o nome do Corona aplicativo. SUS, Legal, exatamente. não sabia também. Porque, assim, crianças, a gente está falando, né, da minha parte aí, não deve ir para o pronto-socorro por qualquer coisa. Lembrando, Dani, que nós estamos numa época que, além de coronavírus, a gente tem influenza, a gente tem as bronquiolites, né, tem os resfriados comuns, que tá tudo junto nessa confusão deste momento. Então, assim, dentro do possível, a gente evitar se deslocar para os hospitais, porque as pessoas que estão sendo diagnosticadas estão lá no hospital esperando, Uhum. né? E Sim, essas pessoas... Malu tá aprontando aí? tá. Tá Então, essas aprontando. pessoas, dentro do possível, se lá no aplicativo, que é uma das plataformas, né? A Unimed também disponibilizou um 0800, né? Cada um está fazendo a sua realidade, mas esse aplicativo eu achei bem legal, super prático ali. E aí, se ele mandar você se direcionar, ou seja um consultório, ou seja uma unidade básica, ou seja que inclusive a unidade básica ela está tendo um sistema fast track, que você chega e já é triado, é uma coisa bem dinâmica para evitar proliferação. Aham. Então não vai ser uma loucura de você esperar um tempão. É o sistema fast track, que é bem conhecido nos Estados Unidos, né? Inclusive no Albert Einstein, ele já tem esse sistema fast track. E aí, se você fosse deslocar isso, se você puder usar a máscara nestes lugares, seriam legais também. Outra Me coisa que falaram todo que mundo... não pode ser aquela máscara convencional, que tem que ser aquela máscara mais fechadinha, certo? N95 seria, né? É, Não, na porque aquela verdade, quem máscara tem... tradicional é a mesma coisa que nada. Então, na verdade, eu estou vendo artigos agora sobre isso, mas na verdade, sim, quem tem sintoma tem que usar máscara. Agora, o profissional usaria outro tipo de máscara, entendeu? Então, quem está com sintoma usa máscara cirúrgica, que é essa máscara aqui. É, Agora, sim. o profissional não. O profissional que vai te atender, ele pode estar com essa, como ele pode estar com uma outra N95, Que é que eu aquela acho fechadinha. que a gente fala que é bico de pato, né? Isso. Tá?
Outra coisa também que o pessoal está falando muito é sobre o ibuprofeno, né? Que muita gente... mas eu dou ibuprofeno para o meu filho que a febre baixa logo. Então, o que acontece? Os estudos têm visto que o ibuprofeno, ele faz um mecanismo que ajuda o vírus a ficar mais forte. Então, ele começa a se proliferar muito mais. Viram isso na Itália, que as pessoas que foram mais graves para o hospital, eles fizeram uso de ibuprofeno. Sim. Então, por isso que, na medida do possível, evitar o uso do ibuprofeno dentro de um quadro respiratório, né? E quem é que tem síndrome gripal, né? Que o nosso governador, na segunda-feira, ele determinou que todas as pessoas que tivessem síndrome gripal, independente de ter viajado ou não, deveriam ficar afastadas por 14 dias. Então, síndrome gripal é febre súbita, coriza, dor de garganta. Sempre tem que ter febre ou não? Só a coriza já é um sintoma que para ser uma síndrome gripal, sempre tem que ser febre. Febre mais um desses sintomas, que é coriza, dor de garganta, dor no corpo. Principalmente em adulto, a gente tem, pode ter dor no corpo, dor de garganta, dor nas juntas, né? Na criança, não. Na criança, ela já pode ter febre, né? Às vezes, o que é febre? Febre referida, aquela febre que a mãe sente e fala, não, doutor, tá com febre. Mas, de preferência, gente, sempre tem um termômetro, tá? Nem a gente que é médico, a gente consegue saber, assim, a gente sabe nos macetes, às vezes, né? Mas a gente sempre dá uma conferida. Então, sempre tem um termômetro. Então, é febre, coriza, e a criança é um pouco diferente. A criança fica um pouco muito quietinha, fora do padrão. Eu sempre falo que a criança é de um jeito e ela tá diferente. Fica mais entendeu? Né? Exato, mais quietinha, às vezes reclama de uma dor de garganta. Então, imagina, Dani, todo mundo nesse momento com síndrome de gripal, neste momento que todo mundo está gripado, imagina você declarar síndrome gripal para todo mundo. Mas essa é a realidade que a gente está vivendo, uma pandemia. Então, todo mundo... esperaram também, né? Então, tem que esperar os sintomas para se levar você para o hospital. Porque chega lá, só faz tumulto, mais gente lá e vai proliferar ainda mais, né? E outra, você pode estar com resfriado comum e sair de lá com coronavírus. E levar para sua família. Isso entendeu? Mesmo. Então... Se você tiver dúvida, até da sua criança também, se você tiver o contato do seu pediatra, do especialista, dá uma perguntadinha o que ele acha, né? Eu devo ir agora, não devo. Ir no consultório, se vale a pena ir no hospital, né? Exatamente. Se aquela pessoa estiver atendendo, né? Porque a grande maioria foi suspensa, a ANS, que é o órgão, pediu para a gente suspender, assim, aconselhou que suspendesse. Mas algumas pessoas estão optando por ficar no consultório para justamente evitar a saída, né? Porque se a gente não tiver, como é que a pessoa não vai ao pronto-socorro, né? Entendeu? Então, hoje, por exemplo, a gente não considera mais contato com outras pessoas, tipo que vieram de outro lugar e tal, né? A gente está considerando síndrome gripal para todo mundo. E isolamento de 14 dias, tá? Porque a gente tem 14 dias para manifestação, né, dos sintomas. Assim, eu tô gripada, aí eu não sei, não tenho febre, tô só com dor de garganta e coriza, por exemplo. Como que eu sei que posso ter o coronavírus? Tem 14 dias para estar fazendo isso, então, né? Exatamente. São 14 dias mais ou menos. Então, assim, evitar a circulação. Entendeu? Evitar você sair, porque é por gotícula, o contato é por gotícula, o fato de eu falar, de eu espirrar. O espirro vai a 1,5 metro. Né? Imagina, uma tosse vai a 1,5 metro de distância. Então não adianta eu ir para o condomínio, malhar, vou tossir tudo, e aí fica tudo no chão, ali nos aparelhos, e aí vem uma outra pessoa, pega na mão, né? E não estão